Essa é uma falsa concepção dessa realidade, né? Na verdade, não tem nada mais democrático que a violência doméstica. É que esse perfil de mulher que você falou, a mulher pobre, a mulher menos favorecida, a mulher da periferia, ela é a que procura mais a delegacia, né? Porque ela não tem outras formas, às vezes, de solucionar aquelas questões. Então, ela é a que mais procura a delegacia, o que não significa que seja o perfil da mulher vítima de violência. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini, agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Hoje, no episódio último do ano, eu gostaria de agradecer a vocês. Foram 5 meses de uma jornada de bastante aprendizado, de muitas conexões, muitos entraram em contato, nós tivemos conversas, nós trocamos experiências e muitos já foram convidados para o ano que vem. Então, em 2023, o nosso podcast continua de forma semanal, firme e forte, e eu vou ter a oportunidade de reencontrar muitos amigos, reencontrar pessoas que eu conheço, mas também conhecer muitas outras que ao longo desses 4, 5 meses nos ouvindo, acabaram se conectando conosco. Uma das formas que eu procuro aprender e que eu adoro compartilhar com vocês é ouvindo histórias de outras pessoas, conhecer a fundo as experiências que outros seres humanos trazem consigo, é sempre uma forma de aprender e aprender muito. O que passaram, seus sentimentos, suas formas de agir. Independente do ramo, esse ano nós tivemos já psicólogos, nós tivemos engenheiros, nós tivemos advogados, enfim, nós tivemos uma série de pessoas que compartilharam conosco o seu aprendizado e o seu conhecimento para nos ajudar a refletir e nos ajudar a se desenvolver como seres humanos. E para conversar conosco hoje, nós temos uma convidada muito especial. Ela é graduada em Direito, especialista em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal, possui curso superior de Polícia Integrado e é mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Em sua vida profissional, ela trabalhou em diversas funções, foi bancária na sua juventude, depois escrivã de polícia, professora universitária, advogada e atualmente é delegada de polícia primeira classe. Além disso, ela é presidente do Partido Social Democrata em São Caetano do Sul desde 2020 e recentemente lançou o projeto Sala da Justiça ABC, um canal que dá orientação e apoio em temas relevantes como direito, polícia, justiça, comportamento, tecnologia, cibersegurança, saúde, violência doméstica em geral. E, como delegada, atuou em diversas cidades e setores e atualmente é delegada assistente da primeira Delegacia de Polícia de Crimes contra o Meio Ambiente do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o DPPC. É com extrema alegria e honra que damos as boas-vindas à doutora Lucy Fernandes. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada pelo convite, Michel. Faltou só falar que eu tenho uma casa, um marido, 2 cachorros, 2 filhas, né? Então, que dá bastante trabalho também, viu? É um problema de gestão danado para gerenciar tudo isso daí, viu? Às vezes eu acho que eu precisava de um assistente pessoal para poder gerenciar a minha vida, né? É verdade, são difícil, muitos... É verdade, muita coisa para fazer. Muito bom. Vamos começar, Lucy, falando um pouquinho sobre o seu canal, né? Sala da Justiça. Vamos começar daí, né? Conta para nós um pouquinho desse projeto, da onde surgiu a ideia e como está sendo, né, essa experiência também em passar, né, o conhecimento e experiência para outras pessoas através do seu podcast. Bom, inicialmente éramos em 3 amigas, eu, Marisa Cropa e a doutora Gisélia. E a gente saía para almoçar, para tomar um drink, para conversar, e aí a gente começou a ver se essa conversa toda
que a gente tinha, inclusive com outras pessoas, porque nesses lugares a gente revia pessoas, encontrava pessoas, e aí o pessoal sabe que eu sou delegada, que a minha amiga era advogada, a Marisa trabalhava com cibersegurança, e sempre aparecia aquela história, eu tenho uma amiga que teve o WhatsApp clonado, que enviou uns nudes, e aí o namorado tá querendo chantagear, sempre é uma amiga, né, nunca é a pessoa, assim, isso é curioso. E também, comigo também, vira e mexe, o pessoal me mandava, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, o pessoal sempre me perguntava, pedia alguma dica, como é que eu faço? Olha, tá acontecendo isso. E a Marisa a mesma coisa. E então, assim, a gente conversou e falou assim, bom, vamos aproveitar e transformar tudo isso numa coisa mais concentrada, né, numa informação mais clara, mais precisa, até para as pessoas não terem vergonha de falar com outros, de se expor e tudo mais. A gente resolveu montar o Sala da Justiça. Inicialmente a gente fez um perfil no Instagram e eu mesmo que faço as postagens, porque no começo, sabe, você vai levando, eu preciso arrumar alguém para fazer, e nessa você vai tocando. Então, assim, começamos a fazer umas postagens sobre os temas, né, a minha área mais do direito e tal, a Marisa mais cibersegurança, mas nós duas gostamos muito do tema comportamento, de psicologia e tal, todos esses temas. E a gente começou a concentrar tudo isso. E aí, como tinha um pessoal conhecido nosso que já tinha um podcast, eu já fui convidada para alguns, e a Marisa também, a gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar um podcast também. E aí a gente criou o podcast. Então, Sala da Justiça hoje tem um perfil no Instagram, tem um perfil no TikTok, tem a página no Facebook e também tem um podcast. Então, o objetivo do Sala é ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas em questões que elas ficam totalmente perdidas. E aí, a primeira ideia delas é procurar alguém conhecido ou não tão conhecido, mas que entenda do assunto, e a gente resolveu concentrar tudo isso para poder transformar isso de uma forma clara em orientações e abordar temas que sejam de relevância, né, para auxiliar as pessoas, mesmo a questão da prevenção, aquilo que elas ainda não aconteceu com elas, mas pode de uma certa forma vir a acontecer. Então é isso. Tem muito da pessoa, como você falou, terceirizar a pergunta, ou seja, falar, olha, é minha amiga, é meu amigo que tem uma dúvida ou que aconteceu, e no fundo é a pessoa. Tem muito disso. Então a pessoa fala, porque eu tenho um amigo que aconteceu isso. Eu tenho um primo, ele conheceu uma pessoa no Instagram e aí começou a ter um certo envolvimento ali, a pessoa mandou fotos, aí apareceu alguém dizendo que ela era menor e que ele ia ser processado e aí pedia dinheiro, enfim. O que a gente chama de sextortion hoje, né? Uma das modalidades do sextortion. Então, assim, tem isso, a pessoa não quer revelar que ela, de uma certa forma, deu causa aquilo. Então, ela terceiriza a pergunta, coloca outro personagem, outro protagonista na história para não... Mas, no fim, a gente sabe, né, que é a pessoa. A gente começa a fazer perguntas e, de repente, a pessoa acaba se entregando, né? A gente vê essa questão do comportamento humano também, não só... eu acho que no dia a dia da sociedade, mas também nas organizações, né? Muitas vezes a gente, por medo de se expor, de se revelar, né, de mostrar a nossa fraqueza, a gente acaba projetando aquilo numa outra pessoa como uma forma de defesa. E isso eu acho que quando entra num âmbito mais policial, mais vamos dizer assim, sério, eu acho que é pior ainda, né? A pessoa tenta se proteger ainda mais. E você viu alguma mudança de perfil ou de número de incidentes antes da pandemia e pós a pandemia? Ou é algo que foi linear, não teve uma piora ou um aumento por conta das pessoas estarem mais reclusas em casas nessa questão de, por exemplo, sextortion? A pandemia fez com que as pessoas, né, se isolassem e a criminalidade aproveitou, porque não tinha, por exemplo, aqueles criminosos que estavam acostumados a abordar as vítimas em trânsito, na rua e tudo mais, e nos ambientes fora da residência.
Eles tiveram que se reinventar, lógico, né? Então aí a criminalidade acabou, a criminalidade virtual que a gente fala, acabou se intensificando, e também a questão da violência dentro da doméstica, né? Tanto no que diz respeito a mulheres, família, crianças e até animais. Tudo isso teve foi fortemente influenciado pelo isolamento e aumentou, assim, exponencialmente, né? Tanto que, por exemplo, a minha instituição, por exemplo, Polícia Civil, acabou aproveitando essa onda, coisa que já deveria ter sido feita, foi muito bom, aliás, que aconteceu durante a pandemia, acabou aumentando o leque de opções em termos de registro de ocorrência por meio virtual. E até a violência doméstica, né, que era algo que, assim, sei lá, antes da pandemia eu jamais pensei que a gente pudesse ter uma delegacia eletrônica de registro, né, DDM online, e, no entanto, foi criada a DDM online e eu tive o prazer de ser chamada para montar, né, fazer a implementação da delegacia, que hoje aí funciona, e aí passou a pandemia, as coisas foram voltando ao normal e a DDM online ficou e só está sendo ampliada, assim como o atendimento eletrônico, né? Que é uma questão de gestão que, na minha visão, já antes da pandemia já tinha que ter sido implementado. Mas aí com a pandemia a Polícia Civil rapidamente achou essa solução e aí entrou no meio virtual e isso veio para ficar, graças a Deus, né? O que facilita bastante o nosso trabalho, né? E otimiza o nosso tempo, né? O que a gente viu, né? Isso é histórico, né? Quando o ser humano ele é colocado em situações adversas, né? Seja principalmente na guerra ou em problemas de saúde, por exemplo, é onde a criatividade aflora e a gente começa a ter avanços como sociedade, em tecnologia, exponenciais. Esses 2 anos de pandemia, na parte tecnológica de TI, né, os estudos mostram que o que foi feito em termos de avanço na melhoria dos serviços cognitivos, de inteligência artificial, machine learning, equivalem a um prazo de 10 anos. Então, em 2 anos, face ao foco, ao investimento, a gente conseguiu antecipar, né, essa oferta de serviços como se fosse em um prazo de 10 anos em vias normais. Agora, você falou um pouquinho uma coisa muito interessante, né, a questão da delegacia da mulher, né, e esse serviço agora online que existe. Em termos de demografia, ou seja, né, tipos de mulheres que sofrem violência doméstica. A gente tem um certo, como fala, um paradigma de perfil, né? Então, a sociedade acha que o paradigma de perfil é a mulher pobre, é a mulher negra, né? É a mulher dependente financeiramente do homem, que dona de casa. Então, esse é o perfil, esse é o estereótipo que se faz, né, da pessoa vítima de violência doméstica. É isso mesmo ou não? Não tem perfil? O que a sua experiência mostra nisso? Essa é uma falsa concepção dessa realidade, né? Na verdade, não tem nada mais democrático que a violência doméstica. É que esse perfil de mulher que você falou, a mulher pobre, a mulher menos favorecida, a mulher da periferia, ela é a que procura mais a delegacia, né? Porque ela não tem outras formas, às vezes, de solucionar aquelas questões. Então, ela é a que mais procura a delegacia, o que não significa que seja o perfil da mulher vítima de violência. Na verdade, a violência doméstica, a gente tem exemplos até clássicos. Se pegar o caso da Luísa Brunet, por exemplo, que foi agredida lá em Nova York, né? E ela teve a coragem, porque isso primeiro que isso é um assunto de muito tabu, né? Ainda é de muito tabu. Porque, especialmente, porque a mulher pobre, a mulher menos favorecida, menos esclarecida, ela, assim, não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito problema de procurar uma delegacia e se expor, né?
Até porque muitas vezes ela mora em lugares assim tão, né, tão, onde existe uma concentração demográfica tão grande que não tem como esconder, né? Porque ela tá gritando, tá chorando, tá apanhando, tá sofrendo xingamento ali do lado, o vizinho lá do outro lado tá ouvindo. Agora, quando isso passa para um outro nível, para um outro tipo de perfil, de uma mulher mais esclarecida, de uma mulher mais que tenha mais recursos financeiros e tudo mais, aí ela tem um outro problema, que é a vergonha, né? Dos outros saberem o que está acontecendo e de se expor. Então, para ela, aquilo é duplamente, é um problema duplo, né? Não só a violência pelo que ela está passando, mas deixar isso sair fora do controle dela. Então, muitas vezes, e às vezes elas têm outros recursos, elas simplesmente se separam, elas simplesmente procuram um advogado, separa e tchau, né? Ela não depende do homem, muitas vezes, e ela pega e vai embora. E aí ela acaba achando melhor não trazer aquilo para conhecimento das autoridades. E fica por isso, mas não tem o perfil. A violência doméstica, ela é super democrática, ela atinge todas as espécies de mulher, das menos favorecidas às mais favorecidas. E qual que é quando elas procuram, né? Porque agora vamos falar então das que procuram as autoridades, né? Que você tem os registros, né? Qual que é vamos dizer assim, elas apenas procuram e dizem que sofreram algum abuso, ou algum xingamento, ou alguma violência física, ou elas de alguma forma tentam elas mesmas justificar a atitude do parceiro? Como que é a postura, né, da mulher fragilizada, né? Ela acaba às vezes se sentindo, como você falou, culpada de estar lá, sentindo culpa porque o cara fez uma barbárie, ou ela tenta justificar, ela tenta proteger, ou quando ela procura a autoridade policial, realmente ela já está naquele limiar de desespero e ela se abre totalmente? A violência doméstica é um processo muito complexo, né? Porque ela envolve. É interessante, né? Porque você tem que considerar todos os fatores dentro dessa dinâmica. Se você tem uma família que é composta de um casal, você vai ter uma mulher vitimizada e vai ter um homem agressor. E aí você tem que entender os dois lados. Entender. Quer dizer, não que nós da polícia tenhamos que entender isso, mas é que eu sou uma curiosa do comportamento humano, então eu me interesso por isso. E até depois eu vou te falar de um projeto muito interessante que tem lá em Diadema. O que acontece? E justamente lá em Diadema tem uma delegada que criou um projeto muito interessante para lidar com os homens agressores. Que é uma. Eu falo assim, pô, mas uma delegada da mulher está preocupada com os agressores? Sim, está preocupada com os agressores, porque muitas vezes eles reproduzem comportamentos que eles, com o qual eles conviveram. E em segundo lugar, porque se você pegar uma mulher que foi vítima de violência doméstica e ela se separa do parceiro, ele vai se relacionar com outras mulheres, ele vai continuar sendo abusivo, tóxico. Então, se ele não resolver esse problema, ele vai continuar perpetuando esse comportamento e prejudicando outras mulheres. Então, daí vem o interesse dela em lidar com isso. Então, assim, e ela, essa delegada, doutora Renata Krupp, ela me falou que uma mulher em média, porque assim, eu trabalhei com violência doméstica, mas eu nunca fui, a não ser a DDM online, que eu não tinha contato pessoal, contato físico com as vítimas, o meu conhecimento de violência doméstica é baseado sempre trabalhei em distrito de área, e não tinha DDM online lá em São Caetano até então, os casos de violência doméstica vinham pra gente. Então, baseado na minha experiência, o que eu falei com ela, eu tô te falando desse processo, tem até um ciclo da violência. E a Renata me falou que uma mulher, em média, demora 5 anos para denunciar. Então, assim, ela é vítima de violência, ela vai demorar, em média, 5 anos para denunciar o marido, porque ela passa por esse processo que você falou. É um processo cíclico, ciclo da violência. Então, começa assim, começa a ter uma determinada discussão ou algum problema, e aí aquilo vai progride para uma violência verbal, muitas vezes, ameaças e tudo mais, pode chegar às vias de fato, né, aí violência, agressão mesmo, violência física,
E às vezes culmina com a morte, né, nos casos de feminicídio, e aí a mulher, muitas vezes é nesse período que a mulher vai buscar ajuda na delegacia, né, quando a coisa fica, assim, chega a níveis já de violência, que ela já não efeitos traumáticos. E aí, só que o que acontece? Aí, depois disso, o agressor se arrepende, porque é um comportamento explosivo, que muitas vezes ele não tem falta de controle emocional, falta de, enfim, problemas psicológicos também, que levam ele a praticar violência contra a pessoa que está lá do lado dele, parceira dele. Então, aí vem a fase da lua de mel, as pazes, né? Porque aí ele vai, né, procurando se redimir e tal. E aí ele promete que não vai fazer mais e tudo mais, e a mulher acredita, porque no fundo, ela não quer trocar de marido, ela não quer mudar de marido, ela quer que o marido mude, eu sempre falo isso. E aí, só que aí, primeira situação de conflito que acontece, o ciclo se renova. E nisso a mulher vai passando. Aí ela vai tentando, para conviver com essa questão, ela costuma justificar o comportamento do marido. Mas é que ele estava nervoso, mas é que o bife estava duro, é porque, sabe, começa a tentar justificar os comportamentos do marido. Isso é o que eu chamo de vitimização, porque ela tem que conviver com aquilo, né? Só que chega num ponto que ela não aguenta mais, aquilo começa a afetar os filhos, porque eu sempre falo que violência doméstica não é violência só contra a mulher, é violência contra a família. Porque você tem filhos ali sendo assistindo eventos traumáticos que vão marcá-los pela vida inteira. E quando ela não aguenta mais, né, ou ela vê que aquilo está prejudicando demais os filhos, ela resolve tomar uma atitude. Então são duas situações. Ou em situações assim, quando chega a agressão mesmo, ela vai procurar a delegacia, faz o registro do boletim de ocorrência, e aí quando entra a fase das pazes, ela quer voltar lá para falar, eu quero tirar o BO, quero tirar a queixa, elas falam, né? E quando tem violência hoje em dia, nem é mais possível isso. Ou então quando ela já está cansada mesmo, ela já chegou num ponto que não aguenta mais aquele ciclo de violência, ela vê que aquilo não vai mudar, ela percebe que aquilo não vai mudar, e que ela vai ter que tomar uma atitude, muitas vezes tem outras questões envolvidas, tem o filho, tem a dependência financeira, tem uma série de coisas, às vezes a família não sabe, ela vai ter que se expor. E aí ela resolve tomar uma atitude. Então, são duas situações que acontecem quando se fala em violência doméstica. E tem aquela vítima que eu te falei que tem mais recursos, essa não vai, muitas vezes nem vai procurar a delegacia, a não ser que realmente esteja ocorrendo ameaças graves, stalking, e aí ela é obrigada a procurar a delegacia, não tem outro jeito. Então tem vários, é muito complexo. Assim. É muito interessante, eu acho que essa jornada, né? Esse processo que você falou que existe, né? Porque dá para as pessoas que estão nos ouvindo alguns insights, né? O nosso podcast, como desenvolvimento humano também, ele tem um viés de ajudar as pessoas a melhorar elas como seres humanos, como indivíduos, nos diversos aspectos da vida e, logicamente, acaba culminando também para o aspecto profissional, que é a grande maioria do nosso público, né? Mas esse processo que você comentou da mulher dentro da sua casa começar, né, a ter, vamos dizer assim, momentos, né, em que a relação ela vai começando a ser um pouquinho mais apimentada e aí vai do verbal, né? Normalmente tem essa fase do verbal, dessa agressão verbal antes de uma agressão física. Isso são sinais, né? São indicadores e de que ela precisa ter uma atenção, tomar uma ação. A gente fala no mundo corporativo das entregas dos colaboradores, né, das diversas funções, que a gente tem indicadores para indicar, né? E, como eu falo, a gente tem uma febre. Como é que a gente sabe que a gente precisa corrigir a febre? Com um termômetro. O termômetro é um indicador. E aí eu sei que eu tenho que tomar um remédio. Então, nas relações sociais também, esses momentos são indicadores de que eu preciso ter uma correção de rota na minha vida, né? Eu preciso tomar uma ação corretiva, e a ação corretiva é para evitar recorrências. É isso que a gente fala, né? Não adianta eu fazer uma ação corretiva e eu erro, acontece a mesma coisa. Então,
nas relações humanas também. Se você está numa relação desgastada, numa relação que começa a ter, né, por exemplo, o ataque verbal, você precisa tomar uma ação junto ao seu parceiro de ação de correção, porque se a correção não ocorre, há recorrência. E normalmente a recorrência, seja no âmbito social, seja no âmbito profissional, ela é pior. O resultado ele é pior. E por isso que a gente acaba indo agravando, aí vai para uma violência física, às vezes um empurrão, depois um soco, enfim, uma coisa bizarra, né? Que não justifica, nada justifica, né? Porque no fundo, aquele que agride, eu também gosto um pouquinho de estudar o comportamento humano, aquele que agride, ele tem dentro dele uma insegurança. Ah, com certeza. Né? Com Ele tem certeza. o que agride, o que grita, né? Eu como praticante de artes marciais aí há 29 anos, eu gosto muito do Bruce Lee. O Bruce Lee falava assim que você tem que ter medo da pessoa mais calma na sala. Que a pessoa mais calma na sala Acho que nem sabe explodir, é né? aquela que sabe fazer, né? Tem a técnica e tem o conhecimento. Agora, aquele que explode por explodir, normalmente é aquela pessoa mais insegura. É a pessoa que menos se conhece como pessoa, né? A gente vê, por exemplo, no feedback contínuo. E aí eu queria fazer uma analogia com essa conversa entre a mulher, e aí pode ser tanto um caso né, vítima de violência doméstica, como algum outro caso que você pegou como delegado, que é o feedback, né? Nas empresas a gente tem a cultura, né, ou deveríamos ter a cultura do feedback contínuo. Então, assim, quando uma pessoa ela faz algo e não atinge o resultado, ou tem um problema de relacionamento social, é função do líder daquela pessoa chamar ela para uma conversa. Só que essa conversa do feedback contínuo ela é muito estigmatizada, porque o pessoal acha que é ADR, né? O pessoal brinca, fala, é ADR, né? Vai me brigar comigo, vai fazer alguma coisa. E a pessoa, quando ela chega nessa conversa, ela sabe que ela fez algo errado, ela chega na conversa e ela chega com um posicionamento defensivo. E é difícil você vencer essa barreira da pessoa defensiva. Até porque, para que você tenha essa conexão, você precisa ter intimidade. Para você ter intimidade, você precisa ter relacionamento com aquela pessoa. E aí eu fico imaginando, né? Em qualquer caso, você pegue numa delegacia. Você não conhece aquela pessoa. É a primeira vez que você está com aquela pessoa. Como que é a questão da orientação, né? Você procura né, ouvir e tentar orientar, e como que é essa receptividade dessa pessoa, uma vez que é a primeira vez que ela está te conhecendo, e ainda pior, né, ela está diante de uma autoridade, né? Como que é esse bate-papo aí? O que acontece? Quando eu estou na delegacia e chega um caso para mim, seja flagrante ou seja um caso que demande uma investigação, não seja um caso de flagrante, por exemplo, não dá para ficar penetrando, né, em todas as nuances. Então, normalmente a gente se centra no fato que aconteceu, que fez com que ela chegasse até aqui, e às vezes até averiguar algum histórico, se aquilo é recorrente e tal. Até porque a gente não dá tempo de ficar fazendo essa análise muito minuciosa, principalmente se é caso de flagrante, é o que você tem ali. É a vítima, o agressor e às vezes não tem nenhuma testemunha. E aí você tem que se basear, às vezes por outros BOs, né? Porque às vezes a mulher já foi lá e fez tanto BO e depois quis retirar, ou caso que não tem necessidade que precisa de representação, ela foi lá, fez o BO e ficou por isso mesmo. Então aquilo já te dá um indicativo de que aquela situação é recorrente. Você procura averiguar se aquela história, aquilo que estão te contando, qual que é a mais próxima da verdade, porque a verdade realmente ela é bem difícil, né? Porque tem um lado, o outro lado, a perspectiva das outras pessoas, e a verdade mesmo, ela fica meio... Às vezes, você não consegue alcançá-la totalmente. E aí eu tenho que tomar uma atitude. Ou eu faço flagrante, arbitro fiança, ou não arbitro fiança, e uma vez que está terminado aquele trabalho por polícia judiciária, a gente entrega para o judiciário. E aí lá é que vai haver uma eventual condenação, absolvição e enfim.
E muitas vezes a gente não tem um retorno disso, né? Porque você faz seu trabalho, cada um faz o seu trabalho. O que a gente sabe, às vezes, é que aquele caso, às vezes, normalmente volta, né, a ser, volta a uma nova etapa. Os casais voltam, ou ele vai praticar violência contra outra mulher, e aí você fica, né, sabendo. Mas, só que o que eu acho é que não dá para tratar a violência doméstica como um caso exclusivamente policial. É necessário uma outra abordagem, porque senão você não resolve o problema. E aí também é o que eu te falei. Há uma separação, o homem é condenado, e aí você vai colocar ele na cadeia, sendo que o problema dele é também psicológico. Você não vai tratar, você não vai tentar entender, não vai dar meios para que ele consiga melhorar esse lado. Porque todos nós temos problemas psicológicos, né? Quem fala que não é que tá fazendo alguma coisa errada. Né? Eu tenho uma psicóloga que ela fala assim, olha, ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. É um dos três, né? Não tem ninguém normal. A nossa maior habilidade é esconder as nossas, né, as nossas neuroses. E ser neurótico é bom, porque ser perverso é ruim e ser psicótico é pior ainda. Ser neurótico é o normal. É que a pessoa associa neurose àquela escândalo, e na verdade não é nada disso. Mas, então assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Se você não resolver aquele problema, ou pelo menos não controlar, ou pelo menos não melhorar, ele vai continuar sendo um problema de outra pessoa. Sim. Você só vai trocar de protagonista, né? E o projeto de Diadema que você falou? E o projeto de Diadema? Então, o projeto de Diadema é o seguinte, normalmente o homem se voluntaria, porque assim, ele mesmo percebe, embora ele não queira admitir, ele queira justificar, porque ela falou, ela me respondeu, ela me desrespeitou, ela fez isso. Inicialmente, todo ser humano, quando erra, tenta jogar essa culpa, né, essa responsabilidade no outro, ou pelo menos parte dela no outro. Mas no fundo, sabe que ele tem um problema e ele não sabe como resolver, né? Porque essa abordagem psicológica, terapêutica, ela é meio que novidade, né? Tem um estigma muito grande. Se você admitir que você tem um problema, eu sou bipolar, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu sei porque no meu trabalho de conclusão do curso superior de polícia, a minha abordagem foi saúde mental. A OMS que fala, não somos nós. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o terceiro número de depressivos. Então, assim, só daí você vê que isso é porta de entrada para uma série de transtornos. Né? E nós estamos só começando essa conversa. Então, assim, a pessoa precisa ter coragem suficiente e estrutura para entender que ela precisa de alguém para ajudá-la nesse processo. E tentar melhorar como ser humano, para ela poder se relacionar de uma forma mais, não só dentro da sua casa, mas fora da sua casa. Muitos agressores lidam muito bem fora do seu ambiente doméstico. Às vezes você fala assim, uma fulana agrediu a mulher. Nossa, meu fulano, uma pessoa, cara bacana pra caramba. Pois é, mas isso na convivência meia hora, 1 hora, 2 horas de bate-papo, bebida e tal, e volta pra casa e vira o próprio capeta, em forma de pessoa. Então, assim, e esse projeto, o que ele faz? Os homens que praticam violência se voluntariam num grupo de apoio. E começam a frequentar palestras, começam a falar sobre os seus problemas, aí começam, sabe? É um grupo de apoio, né? De conversa, e tem um certificado, eles se formam, sabe? A diminuição, né? Caiu, a reincidência caiu, assim, absurdamente. Né? Então, 70% não reincidem. Então, eu acho que esse é o caminho para você enfrentar determinadas questões, né? Não adianta você só, vou botar você vai botar um monte de gente que no ambiente social é uma boa pessoa que produz, que, né, e colocar ela, né, restringir a liberdade dela, sem resolver o problema dela. Ela vai sair de lá pior, né? Pior, né? Porque a gente sabe como que é outros aspectos. Exatamente, até, outros né? aspectos, sem resolver o problema originário. E, sabe, o que nós resolvemos com isso? Nada. Né? Praticamente nada. Então, não dá para ter uma abordagem exclusivamente jurídica, né? Sem passar pelo aspecto psicológico. É uma combinação. Então, eu sempre falo de Diadema por causa disso, porque ali
a reincidência diminuiu sensivelmente. Então, quer dizer, nós estamos no caminho certo, né? As mulheres estão cada vez mais empoderadas, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, então assim, mas por que os números de feminicídio estão crescendo? Porque as mulheres hoje, elas não se calam mais, né? Cada dia elas se calam menos. E aí vai para o enfrentamento. No enfrentamento, ela é a parte organicamente mais frágil. Sim. E aí a tendência é ela ter mais, acabar sendo aquelas que se machucam, aquelas que morrem, por conta disso, né? Entendi. Interessante, você tocou um aspecto e é interessante, mais interessante ainda, uma pessoa, né, com a sua função, ter esse olhar mais humano, né? Porque existe na psicologia e na sociologia um estudo que mostra o movimento da evolução interna das pessoas, né? Então, todos nós temos os nossos demônios internos, as coisas mal resolvidas internamente. E a gente acaba exteriorizando isso de alguma forma, né? A violência em si contra uma mulher, contra uma criança, contra um idoso ou contra uma pessoa do mesmo sexo acaba mostrando uma fragilidade psicoemocional daquela pessoa, né? E a questão, né, lógico, da polícia, do judiciário, é trabalhar com o fato, né? Você infringiu a liberdade, infringiu a saúde, infringiu a segurança da outra pessoa, eu te cerceio a liberdade para que você não faça isso mais com ninguém, né? Como uma punição. Mas simplesmente você fazer isso, você não está trabalhando a causa raiz, né? Trabalhar a causa raiz dos problemas é importante em todos os aspectos da vida, né? No mundo corporativo também. Muitas vezes o profissional ele faz algo errado e ele acaba recebendo uma certa punição, né? Logicamente, no setor corporativo não há uma punição de cadeia, né? Mas há uma punição, por exemplo, que acaba sendo um cerceamento de liberdade quando você congela o crescimento profissional daquela pessoa. Você coloca ela numa prisão virtual. E aí só piora, né? Ela não vai sair daquela função o resto da vida. E você não faz um esforço para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E o mundo hoje, economicamente falando, ele está nas organizações cada vez mais competitivo, onde o resultado é o que se espere, quando a pessoa não entrega, não quer saber, porque eu tenho vários que podem entregar, então não tem esse olhar mais humano. É só um número, né? As pessoas viraram números. Um número, né? E acaba tendo esse olhar mais frio, né, para o ser humano. Assim como o médico, por exemplo, que encara a morte, né, dia a dia, eu vejo que muitas vezes, assim, o que para nós, né, quando a gente, por exemplo, está doente ou algum familiar está doente, a gente fica desesperado porque vê a pessoa como um ser humano, e ali o médico está tendo um olhar clínico, né? É mais um corpo ali, né? E assim como vocês, no mundo policial, ali é mais um fato, ali é mais uma ocorrência. Por mais bizarro que seja a ocorrência, vocês acabam se habituando, porque é o trabalho de vocês, né? Agora, Mas isso, só fazer um parêntese, isso tem que acontecer, porque senão a gente compromete a nossa saúde mental. Sim. Se você se envolve, se você trata aquilo como um caso, sabe? Se você não trata aquilo como mais um caso, como profissionalmente, você vai se envolver nas coisas que você faz, você vai comprometer a qualidade do trabalho que você vai desenvolver e também a sua saúde mental. Não, perfeito. Né? Imagina você chegar num local de homicídio e começar a chorar. Né? Ver sangue, imagina o médico ver sangue e falar, ai, que horror. Sabe, tipo, não dá, você tem que tratar aquilo como profissional. Você tem que ser um pouco frio nessa hora, porque senão é isso, você compromete o trabalho e você, sua saúde mental. Não, e perfeito. Agora, uma pergunta.
Você já teve alguma situação em que você ou não aguentou, que você viu uma cena horrível, você não aguentou, ou que você aguentou, mas por dentro te explodiu? Assim, você já teve algum caso assim? Tive alguns casos, mas não por causa do fato em si, mas por causa de outras situações. Por exemplo, teve um caso que aconteceu em São Caetano, teve muita repercussão. Que foi o filho de um guarda municipal, que levou a arma do pai para a escola, atirou na professora, achando que tinha matado a professora, se suicidou. Nossa. E eu fui até o local, mas o corpo não estava mais lá, estava no ML, eu não cheguei a ver o corpo do menino. Mas eu não tenho problema em ver. O pessoal fala assim, mas eu não consigo ver criança morta. Eu não tenho esse problema, entendeu? Eu não posso ver bicho morto, isso é engraçado. Bicho morto eu não posso ver. Não sei explicar o porquê disso, deve ter algum motivo que eu ainda vou tentar investigar. Então, assim, é horrível, assim, analisando o caso, né, teve que entender muito o que aconteceu, se alguém ajudou aquele menino, se ele foi influenciado, né, tudo o que aconteceu, né, porque de fato ali, de investigação policial, não tinha nada, era uma questão, né, mas eu precisava me certificar disso. Sim. E quando eu cheguei na delegacia, que eu vim de local, e o guarda municipal, que era o pai do menino, quando eu entrei na delegacia, que ele tava no corredor chorando assim, aí eu abracei ele e comecei a chorar junto, porque aí eu senti a dor, né? Eu me coloquei no lugar dele, eu senti a dor dele, assim, e aí naquele momento eu fiquei comovida, não pelo fato do menino ter se matado, porque eu não conhecia o menino. Então, assim, consegui, né, separar totalmente. Agora, nesse caso, aí me pegou, porque eu realmente eu consegui sentir a dor dele. Então, assim, eu não gosto nem de me falar porque né, me emociona esse tipo de coisa. Mas isso assim, a gente tem coração. Aliás, eu tenho coração. Eu não gosto nem de falar, porque é melhor que as pessoas às vezes nem conheçam esse lado, mas eu sou uma pessoa extremamente sensível. Mas profissionalmente eu consigo me blindar disso daí, né? A não ser que aconteça casos como esse, de envolver alguém que eu conheço, ou uma situação que eu me projeto, me coloco no lugar daquela pessoa. Então, assim, mas teve esse caso foi bem emblemático, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de política, né? Então, não, pelo amor de Deus, quem está ouvindo agora, não vá desligar o podcast, nós não vamos defender nem A nem B, não é isso, mas vamos falar um pouquinho sobre a atuação, né, política, porque o ser humano, ele é um ser político, por natureza. Ele pode fugir disso e dizer que não interessa, não se interessa por isso, mas ele é totalmente afetado por isso. Sim, né? Ele é afetado pela gestão pública, que nos afeta todo dia, mas também a política, se a gente remontar o próprio conceito, são as relações humanas, e o ser humano é um ser social. Sim, exatamente. Né? E em 2020, então, você assume a presidência, né, do PSD em São Caetano. Por que você decidiu, então, entrar, né, na política, assumir um partido político, né, presidente? Qual foi a sua, vamos assim, intenção, a sua jornada e como é que está sendo essa experiência? Aí quando me perguntam hoje, eu sempre falo assim, eu abri a porta e, sabe, só uma frestinha para espiar, alguém me pegou e escancarou a porta e me empurrou, né? E as coisas foram acontecendo. Eu sou policial civil, primeiro como escrivã, desde que eu praticamente, né, entrei para a vida adulta, com 19 anos eu já era escrivã. Tive até eu não fui direto para a carreira de delegado, tive um vácuo aí que eu desenvolvi essas atividades, que foi muito bom. Mas assim, eu de verdade sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo de verdade aquilo que eu faço. Por isso que eu falo, eu não trabalho nenhum dia. Porque eu faço aquilo que eu amo. Então, isso já te garante, né, uma boa, um bom projeto de vida. Só que assim,
Não é porque você faz o que você ama que você não vai se cansar de determinadas coisas que às vezes você fala, putz, mas isso não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu tenho que fazer. Faz parte do negócio. Então você acaba ficando um pouco cansada do lugar, sabe? Tipo, somente você, né, você tá em uma cidade pequena, sabe? Você vê sempre as mesmas pessoas, que têm os mesmos problemas, né? Sempre aquelas que voltam, né? Parece figurinha carimbada. O mesmo lugar. Acaba cansando um pouquinho, né? Por mais que você goste do que você faz. Então, assim, lá em São Caetano, eu trabalhei muitos anos lá. Então, assim, trabalhei no plantão. Depois fui titular do SIG, né? Setor de Investigações Gerais. E dirigi a cadeia pública durante 10 meses. Depois fui assumir o distrito, né? E eu já estava lá há uns 6 anos. Tava ficando meio cansada, né? Nesse ponto. Eu preciso mudar de áreas, alguma coisa. Preciso mudar alguma coisa. Sem contar que a função policial, ela tem isso, né? Que eu falo. Quando você lida muito com repressão, e justamente na restrição da liberdade, e assim, as pessoas acham que elas querem transformar tudo em caso de polícia. Ai, mas olha, o fulano não me pagou, vou lá na delegacia. Mas isso não é uma questão de polícia, isso é uma questão até jurídica, mas não policial. Então, as pessoas levam tudo por esse lado, sem entender que, como o direito penal lida com a restrição da liberdade, ele é muito mais cauteloso. Então, não é assim, o fulano não me pagou, vai lá e prende ele. Fulano me bateu, vai lá e prende ele. Não é assim. Você está falando uma coisa, eu tenho que averiguar se aquilo que você está falando é verdade. E se você não gosta da pessoa e quer, né, armar para ela? Então, assim, eu não posso ser instrumento disso. Então, muitas vezes o direito penal é demorado, porque ele tem que ser cauteloso. E ele não dá uma resposta imediata para os problemas das pessoas. Perturbação do sossego público é um problema. Sim. E você sabe bem do que eu estou falando. Sim. Então, assim, às vezes você tem uma pessoa incomodando uma coletividade e não é assim, falar, vou lá fechar o negócio e vamos resolver. Sabe, tudo tem um processo. E aí me convidaram para ser candidata a prefeita de São Caetano. Isso foi, acho que 2016, se não me engano. Acho que foi 16. E quando me convidaram, eu falei, a vontade foi dar risada, né? Você tá de brincadeira, né? A minha vida é ser policial. Como que eu vou sair daqui para política, né? Não, mas pensa, pô, legal, entra pro partido, vamos candidata a prefeita de São Caetano, precisamos mudar isso. Na época a gente tinha lá, acho que era a Aurico tentando voltar, né? Tinha Paulo Pinheiro, 4 anos prefeito, tentando a reeleição, a Aurico tentando voltar. Eu falei, realmente tá ruim de opção mesmo, né? Porque o povo só tem esses dois para votar, né? E vai aparecendo essas figuras, né? E aí eu comecei a pensar, pensar uma forma de falar não, né? Falar, como é que eu vou falar não? Porque eu gosto dessa pessoa que me convidou, né? Como é que eu vou falar não pra ela, né? Vou tentar arrumar um jeito bacana de falar não. De repente comecei a pensar, falei, quer saber de uma coisa? De repente a gente começa a abordar a questão por outra vertente, outra perspectiva. Porque assim, o direito, ele tem, e a psicologia, né, também com o auxílio da psicologia, ele tem outras formas de lidar com determinadas questões, né, que a gente fala, é que é um filtro. O filtro, ele vai passando por, sabe, ele pega o grosso, aí ele fica mais fino, né, e aí você vai solucionando algumas questões, depois sobra menos. O que está acontecendo com nossa sociedade, no Brasil? É inverter o filtro. Tudo chega para a polícia. Tudo é problema da polícia. Tudo a polícia tem que... Então, assim, falha a família, falha a escola, falha as instituições, sobra tudo para a polícia. Eu falei, nós precisamos tentar fazer com que as pessoas dar um outro tratamento, porque as pessoas nem todo mundo chegue lá. Então, lógico, políticas públicas, muita coisa para lidar. Mas, pelo menos no direito, eu sempre falei, tem o direito administrativo. O direito administrativo é mal utilizado, é subutilizado. Na pandemia, a gente viu bem isso. Como o direito administrativo foi eficiente na hora de fechar locais, de impor multa. Sim. Isso não deixa de ser uma forma de cercear comportamentos ilegais, né? E também não sei se você já ouviu falar da teoria das janelas quebradas.
Sim, da de Nova A York. teoria das janelas quebradas é um experimento psicológico que diz muito a respeito da nossa sociedade. Quer dizer, onde as pessoas veem que não tem vigilância, Cuidado, né? fiscalização, ordem, elas tendem a... Né? Então, eu sempre falo isso, né? Você chega no lugar, tá tudo limpinho o chão. Você vai jogar o papel no chão? Você vai ficar até constrangido. Agora, se você chegar no lugar, tá tudo sujo, tudo cheio de papel no chão, joga mais um. Então, assim, não deixa de ser uma questão comportamental, né? Uma questão psicológica. Sim. Então, se o Estado está mais presente na vida da pessoa, de N formas, ela vai, de uma certa forma, não todo mundo, né? Sempre vai ter um que vai sair fora da curva. Mas pelo menos uma maioria de pessoas você vai ter dentro daquela regularidade. E aí vai sobrar menos de situações extremas para que você entre, por exemplo, com o direito penal com a restrição da liberdade. Sim. Essa é a minha visão. Eu falei assim, bom, então eu posso usar o direito administrativo para me ajudar para que eu consiga melhorar essa situação. E até através da guarda municipal, né, policiamento comunitário, uma série de coisas que eu tinha na cabeça, eu resolvi aceitar, aceitei. E aí eu aceitando o convite para ser pré-candidata a vice-prefeita, de repente eu conheci o Fábio Palácio, né, que ele tentou reunir todo esse pessoal que era uma alternativa ao que tinha, né, as opções daquele momento. Eu acabei conhecendo o Fábio, gostei muito apesar dele ser jovem, ele é muito experiente, muito conhecedor da administração pública lá de São Caetano, da política, e acabamos fazendo um casamento aí que dura desde 2016. E a nossa relação começou a se intensificar, a política, né, começou a se intensificar. Pessoal também, né, porque eu conheço a esposa, as filhas, e vice-versa, né. E assim, hoje eu acho que a gente tem uma parceria muito boa, né? Cada vez, quanto mais passo o tempo politicamente, mais eu ganho projeção, né? Pela minha profissão, né, pelo fato de ser mulher também, porque nós temos poucas mulheres na política no Brasil inteiro, em São Caetano não é diferente. Então eu fui, acho que, galgando mais projeção dentro do grupo político dele, dentro da política da cidade, ao ponto dele na campanha me oferecer a presidência do partido, né? E eu aceitei, falei, vamos lá, uma coisa que eu nunca fui na minha vida é presidente de partido, vamos lá. E aí assumi a presidência do PSD e tô aí, estamos terminando essa jornada, né? Com todas as, né, fiz questão, o tesoureiro do partido, falei, não, vamos entregar esse partido com tudo certinho, eu não quero que ninguém venha falar, olha, mas ficou faltando acertar. Não. Tá tudo certinho. Até porque tem uma responsabilidade legal, eleitoral, claro. Mas até tinha coisas que eu não precisava ter resolvido. Não era nem problema meu. Eu falei, não, mas eu quero resolver. Eu vou entregar bonitinho. Não quero saber como eu recebi. Eu vou entregar bonitinho. E foi assim essa história política. E nessa jornada, né? Você falou, né, que a gente tem muito pouca mulher na política, né? Por que você acha que as mulheres estão mais afastadas? É uma questão de que elas pensam, não tem jeito mesmo, né? Acho que muitos de nós às vezes pensam isso, não tem muito jeito mesmo, ou elas são até de um certo modo afastadas pelos próprios homens por ser um ambiente mais patriarcal? Como você enxerga isso? Se você parar para pensar na história, é engraçado, o que nós estamos falando é uma coisa cultural, não tô bancando feminista aqui, não. Eu vejo pelas dificuldades que eu enfrentei na minha profissão, e que eu enfrento como mulher, graças a Deus está melhorando bastante. E a gente fala, se a gente tem uma sociedade que é patriarcal, na verdade, no início era matriarcal, era a mulher que controlava a comida em casa, só para você ter uma ideia. Então, assim, o homem saía para caçar, mas quem preparava a comida, quem cuidava do ambiente, era a mulher. E se precisar caçar, sair para caçar, ela saía também. Então, assim, é que a mulher, como ela tem um lado que não é um lado
vamos dizer assim, agressivo, né? E agressividade, eu tô falando de agressividade não no lado ruim, mas essa agressividade, até porque vem da testosterona, que é tipicamente hormônio que a gente até tem, mas os homens têm em maior quantidade, eles têm essa tendência de ser mais agressivos, até porque eles têm que proteger, tem aquele instinto de proteção. Sim. Isso é orgânico, não tem como mudar isso aí. Por isso que eu falo, se você vê a criminalidade violenta, você vai ver que basicamente é homem. Então, assim, porque eles têm esse instinto de proteção, eu vou na frente, eu vou proteger, né? E a mulher, ainda que ela tenha ido para o mercado de trabalho e assumido posições, né, que eram tipicamente masculinas, ela gosta de ser protegida. É um negócio assim, mas a mulher é empoderada, assim, não significa que a gente gosta que abre a porta do carro. O meu namorado abre a porta do carro para mim. Namorado não, já é namorido, marido. Já tá nesse nível. Ele gosta de abrir a porta para mim. E qual é o problema? Eu falo assim, mas você é uma delegada de polícia, você é uma mulher empoderada, não sei o que lá, e qual é o problema? Isso não compromete a gentileza, né? Então, assim, eu cuido dele da minha maneira, né? Sim, fazendo uma comidinha, cuidando das coisas dele e tal, e ele cuida de mim do jeito, né? Me proteger, do jeito que eu não posso me cuidar. Sim. Porque eu não vou entrar numa briga com homem física. Porque Sim. por o simples fato que eu não tenho a mínima chance de ganhar, eu nem entro. Porque é até ridículo, né? Mas, então ele tem, os homens têm. Agora, nós temos uma questão de gênero hoje muito interessante se avizinhando, né? Quer dizer, que já existia, só está sendo exposta agora. Sim. Que aí um pouco bagunça um pouco essa situação, né? Aquilo que a gente conhecia como homem e mulher tá meio complicado, porque hoje você tem mulher que não se sente mulher, se sente homem, mas tá no corpo de mulher. Sim. E vice-versa. Então, assim, vamos falar só de homem e mulher, que é o que a gente conhece mais. Então, o comportamento agressivo, aquele de tomar a frente, ela é tipicamente do homem. E a mulher se reservou, não a um papel, não vamos dizer um papel coadjuvante, não é isso. Cada um faz uma parte na engrenagem. Mesmo a engrenagem menor, ela tem importância no motor. Porque se ela falhar, o motor todo para. Sim. Então a mulher caminha ao lado do homem. E a função política é uma novidade. O mercado de trabalho, o voto, a mulher demorou mais para votar mais que o homem, para se inserir no mercado de trabalho, demorou mais que o homem. Hoje a força de trabalho já está equilibrada, se a mulher não for maioria. Mas na política, eu acho que a mulher demorou um pouquinho para entrar. Sim. Mas eu acho que é porque é o caminho. Até porque a gente sabe que a política é meio... O sistema político, não é a política. O sistema político ainda não está aperfeiçoado de uma forma que as coisas funcionem como deveriam funcionar, né? E aí ela fala, eu não vou fazer parte disso. Isso aqui é coisa, sabe? Tipo, isso é lama, eu não vou me entrar na lama. Sem saber que não tem como limpar se você não entra. Para limpar uma casa, você tem que entrar na casa. Então, para limpar a política, você tem que entrar na política. Você tem que esperar que o sistema se aprimore. E aí, por enquanto, a gente tem iniciativas isoladas de mulheres que buscam a política como uma forma, porque elas entendem que aquilo é importante, que elas querem fazer parte dessa mudança. Mas, apesar da mulher não estar na política como deveria, para alcançar a representatividade que ela tem na questão demográfica, por outro lado, você tem mulheres na sociedade civil que tipo, tentam, vamos dizer assim, fazer parte dessa mudança sem ser na política. Sim. Só que eu acho que aos poucos as mulheres vão se colocando, vão se encaixando. Mas como a Lei Maria da Penha precisou existir para trazer um equilíbrio para as relações domésticas, a cota, né, de candidatas está tentando acelerar esse processo, porque é um processo natural que vai acontecer. Mas a gente tem que dar um empurrãozinho ainda para as pessoas acreditarem e irem para esse lado. Eu acredito muito na atuação política da mulher, porque, como você bem falou, tem os aspectos biológicos, mas tem um aspecto de sensibilidade que é inerente à mulher, tanto que a gente vê em casos de corrupção, a grande maioria é homem, né? Não só porque a grande maioria é homem está na política, mas mesmo as mulheres que estão na política, dificilmente você ouve que
que tem uma mulher na política sendo acusada de corrupção. E essa sensibilidade, né, esse olhar um pouco mais humano, né, um pouco mais até cauteloso, né, porque a mulher tem disso, de cuidar, né, o homem tem de explorar e absorver e tomar para si, e a mulher tem de cuidar. Eu acho que esse equilíbrio na política vai sim trazer uma melhor gestão, uma melhor percepção, até resultados para nós como um todo. Eu tenho essa esperança. Aliás, isso que eu ia te falar na questão da violência doméstica, é isso que atrapalha muitas vezes a violência doméstica. Eu falo assim, poxa, mas como é que uma mulher demora 5 anos? Aí tem aquelas frases infelizes, né? Tipo, a mulher gosta de apanhar, ela gosta de apanhar, um tapinha não dói. Por que isso? Porque ela tem assim, ela não quer desistir, ela quer consertar, ela quer ajudar, ela percebe que é um problema. Assim, só que assim, chega uma hora que você cansa. Tipo, eu quero ajudar, mas tipo, a pessoa não se ajuda. Assim, até que ponto eu vou ajudar aquela pessoa e desfazendo? Porque, sabe, o processo de vitimização é um processo complicado, de perda de identidade. É punk, realmente é punk. E nós temos coisas que as pessoas torcem o nariz, alguns você fala assim, machismo estrutural. Fala, nossa, essa daí deve ser uma feminazi falando. Gente, não é, isso é uma realidade. Você tem mulheres machistas. A minha mãe é machista. É minha mãe, mas ela é machista. Então, assim, e isso é difícil de romper. Sim. Eu acho que a minha mãe, por exemplo, jamais vai conseguir se libertar, né? E você vê a geração das minhas filhas, por exemplo, as minhas filhas são super, sabe, tipo, autônomas. É uma coisa assim, impressionante a diferença, né? Quando eu olho pra minha mãe e quando eu olho pra minhas filhas. E eu no meio ali, fazendo a transição. E eu fui influenciada pela minha mãe. Sim. Em muita coisa, sem perceber. E quando nasceram as minhas filhas, elas começaram a entrar pra adolescência, eu eu falo, opa, peraí. Aquilo acho que não tá certo, não. Eu vou ter que vou ter que tentar me reinventar. Isso porque mesmo. O mundo tá mudando e eu não posso ficar fora desse mundo, né? E é difícil, eu vejo como é difícil me libertar de coisas que eu fui, né? Sim. E esse machismo estrutural é algo que ainda tá inserido na sociedade. É como se é insidioso, ele tá lá e você nem percebe que você tem atitudes machistas, como a minha mãe não deve nem perceber. Sim. Então, assim, a geração das minhas filhas já é outra geração. E ela já vem meio que liberta desse tipo de coisa, né? Então, é interessante, mas tem todo esse processo envolvido. E as mulheres são muito tolerantes. Elas querem cuidar, elas querem ajudar, elas querem entender, elas querem acreditar que aquela pessoa vai mudar, né? Mas sozinha ela não vai mudar, ela até precisa de ajuda. Enfim, e os homens, por outro lado, têm essa agressividade, é minha. Se não for minha, não vai sair mais de ninguém. Então, assim, por isso que às vezes as coisas terminam muito mal. Né? Porque tem essa testosterona, essa possessividade, esse controle, né? E isso acaba atrapalhando muito as relações. Só que a mulher, por ser tolerante, ela leva longe demais um negócio que, sabe, você tá falando assim, não vai dar certo isso. Desculpa, sabe? Mas e mesmo você falando, ela não acredita. Ela vai insistir até o ponto que ela fala, pra mim deu. Pra umas não demora nada. Pra umas demora um pouco, pra outras demora muito. Eu já vi situações 30 anos. Nossa. A mulher apanha do marido. 30 anos. Até que um dia ele chegou na delegacia. O casal tinha ido parar na delegacia, mas não era flagrante. Eu dei aquela bronca, aquele sermão. Não adiantou nada, né? Que é aquela história. Mas ele só é ruim quando ele bebe. E quando é que ele bebe? Todo dia. Nós temos um problema. Um dia, era um caso de flagrante, foram os dois parar na delegacia, já tinha a Maria da Bahia. Eu falei assim, hoje eu vou te colocar na cadeia. Que era o que eu podia fazer. Eu não sou psicóloga, né? Eu não tenho... Naquele momento era o que eu podia fazer. E realmente coloquei ele na cadeia. E era afiançável, não arbitrei fiança, porque eu justifiquei, né? Que aquele comportamento era reiterado, que não sei o que lá. E que no plantão anterior eu tinha advertido ele pessoalmente. Depois, graças a Deus, o casal se separou. E eu sei disso porque São Caetano é tudo muito perto. E parece que ele tomou jeito na vida. Parou de beber e tomou jeito na vida. Mas não sei se teve auxílio para isso, mas com auxílio você resolve muito rápido. Mas tem todas essas nuances, e hoje tá mais complicado ainda, porque agora nós temos uma questão de gênero totalmente, né, diferenciada, porque não é porque a pessoa nasceu com sexo feminino que ela é mulher, porque às vezes ela se sente homem trans, mulher trans, tá
Tem um monte de sigla aí que hoje está complicado até a gente entender, né? Então, mas basicamente é isso. Ou seja, é complexo o negócio. Bom, a gente poderia estar aqui conversando acho que a manhã inteira, mas a gente já está chegando no nosso final e normalmente eu termino os nossos episódios com o convidado com 3 perguntas. Então, primeira pergunta. Qual foi aquele momento mais positivo, de maior conquista, aquele momento que você fala, né? Na sua carreira, que você pode compartilhar conosco? Graças a Deus tive vários momentos como esse. Não vou nem conseguir destacar um, mas assim, eu lá em São Caetano, é uma cidade pequena, parece que não acontece muita coisa, mas já aconteceu muita coisa lá, viu? E eu tive, acho que o primeiro caso que eu resolvi foi um caso de estupro. Eram 2 indivíduos que eles estupraram 5 mulheres. E eu estava no plantão ainda, né? Eu e a minha equipe, uma equipe maravilhosa que até hoje a gente tem contato. Eu não trabalho mais com eles, mas a gente está sempre em contato. E um pessoal motivado. É assim, é aquela história, o líder, ele motiva os outros. E normalmente as pessoas que se aproximam de você, pelo menos a maioria, acabam sendo uma contaminação. Então, assim, você vê que o seu líder, né, ele é aguerrido, ele é motivado, ele é, sabe, e isso acaba contaminando os outros. Então, assim, eu me aproximei de pessoas, elas se aproximaram de mim, a gente pegou acho que esse é o primeiro mais marcante, porque foi o primeiro, eu estava no plantão ainda. No plantão, normalmente, a sua função é registrar boletim de ocorrência. Chega, ou é um flagrante, você faz o flagrante. A investigação, ela acaba não acontecendo no plantão, porque o plantão tem é a porta de entrada. Mas esses casos começaram a acontecer, como a gente tinha atendido um, depois a gente atendeu o outro, eu comecei a olhar eu tinha 2 escrivãs, assim, ligeiríssimas. Excelentes, assim, que tinha um quê de investigador, isso é ótimo, né, para nós é o melhor dos mundos. E a gente olhou uma para outra, falou assim, gente, mas espera aí, aquele caso que nós registramos lá, eu acho que é o mesmo. Pô, caramba, nós temos 2 caras agindo aqui em São Caetano, e agora, o que nós vamos fazer? Sabe, a gente falou assim, nossa, temos que fazer alguma coisa. E a gente começou a investigar, fazer uma investigação paralela, a que já estava acontecendo. Bom, enfim, é um caso permeado de detalhes, porque eu acho que a mulher é detalhista, e é um dos detalhes que às vezes os insights vêm, e graças a Deus a gente resolveu esse caso. 3 meses depois do primeiro caso, a gente já estava com um ladrão, um dos estupradores no confronto, um morreu e o outro foi preso, né? Todos os casos esclarecidos, esse que sobreviveu, eu acho que até apodreceu na cadeia, literalmente que morreu na cadeia. Então acho que é o que mais me deixa feliz, porque foi o primeiro, e foi, assim, foi um prazer, assim, comigo mesmo, com a sociedade, porque às vezes as pessoas nem têm ideia dessa noção, não sabem que muitas mulheres deixaram de ser vítimas, inclusive no dia que um foi preso, certeza que ia ter alguma vítima ali. Quantas mulheres foram poupadas da ação deles, porque a gente fez o nosso trabalho com maestria. Sim. Tanto é que a gente todos recebemos elogios por esse caso. Acho que é o caso que mais marcou minha vida. E um momento, eu falo sempre que é um momento de maior aprendizado, aquele momento que a gente pisa na bola ou que a gente faz algo que não deveria, aquele momento que quando a gente olha para trás a gente fala, puxa, podia ter feito diferente. Não vou me lembrar de algum caso específico, mas assim, a gente toma decisões todos os dias que afetam a liberdade das pessoas, e eu tenho muita cautela quanto a isso, para não para me certificar que eu não estou pegando, sabe, aconteceu um crime grave, vamos prender qualquer um aí porque precisamos de um culpado. Não, eu quero botar a pessoa certa na cadeia. Mas já aconteceu de cometer erros, né? E quando eu cometi, eu tentei o mais rápido possível restabelecer as coisas, na medida do possível. Não tem um momento específico, teve alguns casos, né, algumas situações, mas graças a Deus nada muito grave que tenha, assim, tanto é que eu deito um travesseiro e durmo que nem um bebê. Porque eu tenho certeza que tudo que eu fiz, mesmo os erros que eu cometi, e porque é aquela história, quem trabalha muito erra muito, quem trabalha pouco erra pouco, quem não trabalha não erra, quem não erra é promovido. Então, como eu trabalhei muito, com certeza a quantidade de erros ela foi maior. Mas nada que pudesse comprometer
a minha Sua consciência. paz. Durmo tranquilíssima, sabendo que quando eu cometi os erros eu tentei restabelecer e deu tudo certo. E por fim, como você define hoje o seu propósito de vida e o seu propósito profissional? Eu acho que eles caminham um pouco juntos, né? Porque eu aprendi com meu pai, meu falecido pai, já faz 30 e poucos anos que ele morreu. Morreu, era bem nova, era meu ídolo. Eu acabei virando polícia por conta dele. E adoro o que eu faço, né? E acho que realizei sonhos que ele não pôde realizar, porque ele queria muito ser delegado, mas não conseguiu. Então hoje eu sou delegada. E, sim, terminar o curso superior de polícia e tá pronta para assumir o cargo, ser promovida para o topo da carreira, assim, tem hora que parece um sonho, né? Eu sei que eu olho no espelho hoje e eu tenho orgulho do que eu fiz, da minha história e de quem compartilhou essa história comigo, porque sozinha a gente não faz nada, né? Então, eu tenho orgulho até da equipe que me acompanhou por muito tempo, que me acompanha hoje, porque eu sei que eu fiz a diferença, não na vida de muitas pessoas, porque às vezes o importante mesmo é você fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Os criminosos que nós tiramos da rua, né, as coisas que deixaram de acontecer. O que aconteceu nós não podemos mudar, podemos dar uma resposta. Mas o que deixou de acontecer por causa da nossa vida? Então, assim, então eu acho que a minha missão nessa vida é tentar minimizar o sofrimento de outros e evitar o sofrimento de outros. Mas eu acredito que existe um grande plano que não está sem nosso controle, cada um está onde deveria estar. Mas eu tenho a impressão que eu tenho cumprido bem, pelo menos eu tô de bem, né, com essa parte da minha vida, porque eu acho que eu tenho feito o meu melhor, tenho dado o meu melhor, e ainda tenho muita lenha para queimar. Então, meu propósito de vida e profissional, eu acho que estão interligados. Meu pai dizia, quando você não puder ajudar, você só não atrapalha. E assim eu venho fazendo, tá dando certo. Se todo mundo fizesse isso, ou pelo menos uma grande maioria, o mundo seria outro. Eu tenho certeza que hoje, para quem ouviu o último episódio do ano, foi muito engrandecedor em todos os aspectos. Ouvir a sua história, ouvir sua experiência, ouvir os acontecimentos que você pôde compartilhar hoje conosco, e vai ajudar a todos nós, né, a refletir para sermos pessoas melhores para o ano que começa agora em 2023. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço de verdade o convite, poder falar um pouco de mim, da minha história, das pessoas que me influenciaram, né, do meu pai, que é sempre um prazer poder falar da importância dele na minha vida. E assim, se eu tiver algo para dizer, é que às vezes eu me ressinto por não poder fazer mais, por não poder fazer melhor. Porque tem coisas que eu encontro limitações naquilo que eu posso fazer e que não depende de mim. O que não depende de mim fica difícil. Então, isso às vezes me ressinto, porque eu gostaria de poder fazer mais e fazer melhor, e não posso, mas não depende de mim. Mas também estou tranquila com isso, porque o que não depende de mim, não depende de mim. Paciência. Mas obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com vocês aqui. A gente que agradece. Muito obrigado a todos por ouvirem o nosso podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, mas também com o aumento dos níveis de maturidade organizacionais em treinamento e desenvolvimento humano do nosso país e agora também dos países de língua portuguesa. Deixe seu review, adoraria lê-los, revê-los, responder a cada um de vocês. Um excelente final de ano, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Obrigado vocês que dedicaram um tempo da vida de vocês para nos ouvir. Eu tenho certeza que ao tomar essa decisão, não só para nos ouvir, mas um tempo para dedicar para a sua evolução pessoal, vai fazer com que você melhore a cada dia, se torne um ser humano cada vez mais fantástico, cada vez mais evoluído e que vá fazer realmente a diferença no mundo. Até o próximo ano, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.